Olá, mulheres, tudo bem? Fui convidada para compartilhar com vocês um pouquinho da minha transição de carreira profissional. Então, eu vou contar para vocês como é que foi essa mudança do jornalismo para o mundo da organização. Eu sou formada em jornalismo desde 2010, mas eu trabalhei na área durante 12 anos, porque antes eu fiz alguns estágios e eu nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse a organização. Eu trabalhei em meios de comunicação de rádio e TV, grandes emissoras, trabalhei em grandes agências também bem conceituadas em São Paulo, fora de São Paulo. Então, eu nunca vivi em outro mundo que não fosse esse do jornalismo e da comunicação. Num dado momento da minha vida, em 2015, falando mais especificamente, eu passei por uma situação numa agência com um chefe, que talvez você que está aí me assistindo se identifique muito bem com isso, onde eu me senti um pouco traumatizada e eu fui colocada entre a parede sobre se eu era boa naquilo que eu fazia. Então eu comecei um regime aí de autocomiseração sobre a minha vida, que eu já não conseguia mais me ver como jornalista. Fora isso, eu comecei a ver muita coisa errada acontecer, coisas que vinham totalmente contra os meus princípios, era muita mentira, era muita enganação e eu já não me sentia encaixada naquilo. Só que eu insisti, de 2015 a 2018, ao final de 2017, mais precisamente falando, e eu continuei trabalhando, mas eu já não estava feliz, eu já não ia feliz. E no meio desse turbilhão de emoções que eu estava vivendo, a minha mãe foi acometida de um câncer. Então eu sempre costumo dizer que para você passar pelo processo da organização, você tem que passar pela bagunça. A gente tem que passar pelos processos que vêm contra a nossa vida, que a gente não está esperando, e a gente precisa tirar o melhor de tudo isso. Quando a minha mãe foi acometida de um câncer, meu chão caiu e eu precisava estar ali presente para ajudá-la, só que ao mesmo tempo eu estava trabalhando numa agência que sugava todas as minhas energias. Então eu olhava a minha mãe naquele cama de hospital e eu pensava, eu estou perdendo tempo aqui num computador, sendo que eu poderia estar curtindo mais a minha mãe, eu não sabia mais quanto tempo eu teria ali. Até que eu fechei o computador, sentei com ela na cama, abracei minha mãe e eu comecei a chorar. E eu falei, mãe, eu não aguento mais e eu não tô mais feliz no jornalismo, eu não sei o que eu faço. E a minha mãe fez uma pergunta pra mim, gente, que mudou a minha vida. Ela pode ser a pergunta mais simples, eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas ela me perguntou o seguinte, filha, o que você gosta de fazer? Eu nunca tinha talvez parado pra pensar nisso, né? O que eu gosto de fazer? E a minha resposta foi, eu gosto de organizar. Eu gosto de organizar armários, eu gosto de organizar a cozinha, mas como que eu vou trabalhar com isso, né? E o que era na minha mente que eu trazia pra mim como organização? Era como se eu tivesse que ser uma secretária do lar, só que eu não gostava dessa parte de limpeza, de banheiro, de cozinha, então foi algo que eu entrei ali no ápice. Falei, mãe, como é que eu vou fazer algo perfeito sendo incompleto? E ela falou, filha, quantas pessoas são desorganizadas, seja nas suas emoções, sejam nas suas casas, e às vezes precisam de ajuda de um profissional. Se a profissão não existe, você inventa. E aquilo ficou na minha cabeça ali latejando, ela dormiu, eu entrei no Google e comecei a pesquisar. E eu descobri que sim, que havia um curso de formação de personal organizer. E aí a minha visão mudou. Eu me inscrevi, fui fazer esse curso, terminei esse curso, peguei meu diploma. Infelizmente não consegui compartilhar isso com a minha mãe. Ela nunca soube que eu me formei e que hoje eu tenho vivido naquilo que foi o último conselho que ela me deu. Mas como eu costumo dizer, né, a boca dos nossos pais são a boca de Deus aqui na terra. Então eu tomei aquilo pra mim. Hoje eu trabalho organizando, eu falo, né, que é a frase da minha camiseta, que essas mãos organizam vidas e não apenas armários. Quando eu entro na casa de alguém, eu percebo que não é só aquela bagunça física de você não se encontrar, né, numa roupa que está dentro do armário que você perde ou nos utensílios de cozinha que você acumula, mas as coisas elas são refletidas do interno para o externo, né? Então eu falo, a bagunça nada mais é do que a sua bagunça interna refletida no externo da tua casa. Então hoje, quando eu tô ali com uma cliente, eu consigo compartilhar e eu consigo fazer ela abrir o coração e eu consigo entender que a desorganização dela vem de um profundo, né? E é claro que a gente tem as pós-mudanças, que as pessoas hoje já não têm mais tempo, então elas nos contratam pra gente organizar a casa delas como um todo. Então eu não apenas arrumo, mas eu organizo, eu setorizo, eu faço de uma forma que a rotina da pessoa continua ali, organizada, ela se acha, ela se encontra, ela não perde aquilo que ela tem dentro do próprio armário, dentro da própria casa. Eu já tive cases de
de clientes que choraram enquanto eu organizava um armário. E quando eu questionava o porquê, ela dizia: parece que você está mexendo dentro de mim. Para vocês entenderem o quanto o mundo da organização transformou a minha vida. Eu que vim de um mundo onde eu contava histórias, mostrava histórias, hoje eu faço parte dessas histórias. E não só da história dessas clientes, mas da cura delas, dos processos delas. E depois de um mês, quando eu visito a casa dessa cliente e eu percebo que ela conseguiu manter aquilo que eu fiz, isso para mim é a maior gratificação. Mais do que o dinheiro, mais do que qualquer outra coisa, é você perceber que você ajudou alguém, né? E quando você faz algo, né, consagra os seus planos ao Senhor, eles darão certo. Então tudo que você faz para tentar ajudar o próximo é a matemática, ele vem como bênção sobre você. Hoje não só eu entro na casa das pessoas e organizo a vida delas, como também eu criei um e-commerce. Eu criei camisetas com mensagens que quando elas entram na casa, né, quando eu entro na casa dessas clientes, eu trago comigo não só as minhas mãos para organizar, mas também mensagens que geram nelas esse movimento de organização. Uma delas é essa e a outra é: desapega que a vida flui. Eu encontrei nesse caminho clientes que eram acumuladoras e quando elas entenderam o poder que tinha no desapegar aquilo que você não usa, que não faz mais sentido, e você abre espaço para o novo, quantas coisas boas chegam na vida delas. Hoje, a minha realidade é essa, é contar histórias, é fazer parte de histórias, é mudar vidas. E como eu sou grata por lá atrás ter tomado uma decisão e ter ouvido um conselho que a minha mãe me deu, o que eu gostava de fazer. Então essa é a frase que eu termino esse vídeo perguntando pra você: o que você gosta de fazer? O que te faz feliz? O que te faz completa? O que vai além de você passar mais de 8 horas dentro de escritório? Será que isso te traz uma felicidade? E aí até confunde ali o que é trabalho, o que é tua vida pessoal? Porque se essas duas coisas se encontram, você tá no caminho certo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês.